E já adianto que nesse vídeo eu vou te explicar os motivos pelo qual você não descobriu o seu propósito e, claro, vou te dar algumas dicas de como descobrir de uma vez por todas o seu propósito de vida e, de fato, seguir adiante aí para o encontro da sua felicidade. Na nossa infância, a gente tem diversas qualidades inatas, ou seja, qualidades que nascem com a gente, tá? Essa qualidade, ela está associada à nossa inteligência natural. E uma vez aí na infância, a gente começa a expressar quais são as nossas qualidades, o que a gente quer fazer da vida de fato. E os nossos pais, por não terem conhecimento dessa condução que eles deveriam nos auxiliar, de fato a gente começa a seguir caminhos aí que não fazem parte da nossa vocação, dos nossos talentos. E se tem uma coisa, rapaziada, que de fato expressa essa qualidade da infância, né? Essa expressão dos talentos é literalmente a exploração da infância, tá? A criança, ela fica explorando muito o mundo se os pais ali incentivarem ela. Então ela faz de tudo um pouco, claro que com o auxílio dos pais, com a condução correta, mas eles literalmente, ou melhor, as crianças literalmente exploram o mundo. E isso é extremamente essencial para o nosso propósito de vida, uma vez que os nossos pais conseguem nos conduzir. Então, antes de mais nada, se você não descobriu aí o seu propósito, esse é um dos motivos. Seus pais não te conduziram da maneira correta. Com certeza já aconteceu com você de você explicar para o seu pai ou para sua mãe que você queria seguir talvez aí uma profissão, que você queria ser aí alguém de fato, e o que seu pai e sua mãe fizeram? Eles limitaram você, tá? Eles disseram para você que talvez o caminho melhor seja ali ou acolá, enfim, você queria ser X coisa e seus pais te conduziram para ser Y. E isso naturalmente, de forma inconsciente, tornou você quem é, porque uma vez que você não se encontra naquilo que você deveria fazer, você toma caminhos aí que não são os seus. Isso acontece principalmente porque os nossos pais também são ensinados dessa forma e naturalmente a nossa sociedade, ela tem certas exigências, né, certas demandas que os nossos pais imaginam que devem ser as nossas aptidões, ou seja, a sociedade tem X demanda, exigência e logo os nossos pais nos conduzem para lá. Mas isso está errado, porque o certo seria nos conduzir aí para aquilo que traz satisfação. E lembrando, isso independe de dinheiro. E ó, só essa introdução aqui já vai te agregar demais, tá? Então, rapaziada, se você já tá gostando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e comenta aí o que você tá achando desse tipo de conteúdo relacionado ao nosso propósito. Assunto esse extremamente essencial para a nossa natureza, para a nossa saúde psicológica. E seguindo o bonde aí, rapaziada, basicamente a escola faz a mesma coisa. É claro que a escola nos ensina coisas extremamente necessárias, como as operações básicas aí de matemática e ler e escrever, né, rapaziada? Na minha humilde opinião, esses dois assuntos são essenciais e toda pessoa tem que saber isso sim, porque é a base para tudo. Só que existem certos assuntos na escola que não nos interessam, não porque não seja nossa aptidão necessariamente, e sim porque não vai nos auxiliar em nada e a escola perde muito tempo, não só do ensino em si, como o nosso tempo como adolescentes e crianças nos conduzindo a um assunto que não nos interessa. Por exemplo, Teorema de Pitágoras ou Bhaskara, enfim, tudo isso a gente não usa, rapaziada. Literalmente não usa e a escola faz aí com que a gente perca tempo estudando coisas que de fato não fazem o menor sentido. Então, rapaziada, olha, querendo a gente ou não, os nossos pais, a nossa família, as pessoas que cuidaram, que criaram a gente e a escola nos conduzem para frustração, tá? Hoje existem muitas pessoas que não se encontram, que ficam pulando de galho em galho aí, que quando pegam aí para entender o assunto, elas se sentem assim no maior sacrifício, no maior desafio, porque de fato não é aquilo que gera prazer. Então muitas pessoas sofrem disso e naturalmente muitas pessoas se sentem desmotivadas, não só na sua vida profissional como na vida pessoal, uma vez que está totalmente associado, né, rapaziada? Fora que a nossa maior parte do tempo a gente está trabalhando. Então imagine aí você ficar 8 horas do seu dia trabalhando em algo que você odeia. Com certeza você está passando isso aí e você tem que mudar isso hoje entendendo qual é seu propósito. E um exemplo muito simples que eu posso dar, rapaziada, é de uma criança que gosta talvez de arte, ela é um pouco mais emocional, ela literalmente gosta mais de música, ela literalmente gosta mais de cores, talvez ela gosta ali de montar, sei lá, peças de roupa, enfim.
A criança, ela tem aí uma vocação para a arte, para essa sensibilidade dessa abstração humana. E aí o que os pais fazem? Conduzem ali o filho para entender sobre a administração de empresas, por exemplo. Não faz o menor sentido, claro que dependendo aí da demanda da família, da necessidade da família, da condução da família, dos valores da família, a criança vai ser conduzida a isso, né? O adolescente vai ser conduzido a uma faculdade que tem esse assunto. Só que, a princípio, aquela qualidade inata, aquele talento inato da criança vai começar a ser atrofiado e não vai ser cultivado, não vai ser explorado, porque os pais conduziram de forma errada. E essa parte é uma das mais importantes que você tem que fixar na sua cabeça, tá, rapaziada? Muitas pessoas têm hábitos de pensamento que é literalmente uma autossabotagem. Anteriormente eu citei que você literalmente não é o culpado por esse tipo de frustração. De fato não é. Você não teve escolha sobre esses fatores que aconteceram na sua vida, ok? Então é o seguinte, você sentir essa necessidade de buscar um propósito, de fato faz parte do seu propósito. Então se hoje você conseguiu clicar nesse vídeo, é literalmente porque você tem essa necessidade de melhora. E essa necessidade de melhora é exatamente o que a sua criança interior precisa para se expressar. Ela precisa estar incomodada com o que está acontecendo ao seu redor, cara. Então, para que a sua criança interior se expresse, ela precisa se sentir incomodada. Então, esse incômodo que você sente hoje, por exemplo, cara, eu não consigo me encontrar, nossa, meu trabalho tá uma droga, odeio o que eu faço, isso é normal, isso é saudável sim, se você for conduzido da maneira correta. Todo esse processo de autodesenvolvimento, ele é literalmente um processo paciente. Então, não ache que amanhã ou depois do vídeo a sua vida vai mudar, tá? Porque de fato não vai. Você precisa se observar e fica até o final porque eu vou te dar pistas aí de como começar a observar a sua criança interior e naturalmente você vai começar a interpretar o que está acontecendo à sua volta em relação ao seu propósito. E não se preocupa, tá? Se hoje você está no lugar que você odeia, você pode sim se redescobrir. E é isso que a gente vai fazer hoje, então fica até o final do vídeo. Se tem uma coisa que faz parte da natureza humana, se tem uma coisa que faz parte da nossa necessidade psicológica como seres inteligentes, é a necessidade de se movimentar e de explorar. Ou seja, se hoje você está incomodado com a sua vida hoje, a sua natureza, ela está dizendo o seguinte, cara, faz alguma coisa, vai ter alguma coisa errada, se movimenta, você precisa resolver isso. Então, toda hora que você sentir esse incômodo, a sua natureza está dizendo para você se movimentar. E como que você se movimenta? Explorando. Você vai em busca das respostas pela qual aí você está fazendo perguntas. Então, naturalmente, se tem algo errado, o que está acontecendo errado? Como que eu resolvo isso que está errado? Então, cara, você está no caminho certo, tá? Relaxa, fique em paz que tudo vai dar certo. Você vai se perguntar a seguinte pergunta: o que você fazia na infância que era espontâneo e que te gerava prazer? O fundamento dessa pergunta é literalmente para você lembrar de brincadeiras, de você lembrar aí talvez de algum tipo de esporte que você gostava, enfim, qualquer coisa que te gerava prazer como criança, tá? Isso, sei lá, cara, se você brincava aí de supermercado, de trocar dinheiro aí, por exemplo, faz total sentido você relembrar isso. Se você gostava de esporte, se você gostava de pintura, enfim, responda essa primeira pergunta. E, rapaziada, no segundo tópico, na segunda pergunta é o seguinte: como aquela criança conseguiria se encaixar numa profissão hoje baseado aí nessa brincadeira, nessa habilidade? Então, por exemplo, vamos supor que na infância você gostava de pintura, você desenhava muito bem e tudo mais. E aí, se você perdeu isso ao longo do tempo, você vai relembrar dessa atividade, desse prazer que você sentia nessa atividade, né? E aí você vai associar com profissões hoje em dia. Então, por exemplo, se você pintava, então significa que você era criativo, você era expressivo. Então, será que você não poderia ser talvez uma manicure? Ou você poderia ser um barbeiro? Ou você poderia ser um tatuador? Ou você poderia ser um designer gráfico? Talvez aí um arquiteto? Enfim, rapaziada, a ideia é você associar uma brincadeira, um prazer infantil com uma profissão hoje em dia. Esse é um norte. E a partir daí você vai se descobrindo com o tempo. E eu te garanto que da próxima vez que tiver vídeo sobre propósito e você não receber a notificação, aí você vai se arrepender. Então já se inscreve, deixa seu like e, rapaziada, até a próxima e muito obrigado.